Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu povo, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Continuamos com o gênero da semana, fábula. Hoje, para a gente observar a pontuação, o efeito de sentido do uso da pontuação dentro desse gênero. Não é nenhuma novidade, novamente reforçando. A gente está revisando o conteúdo, então nada de surpresa, vamos apenas refrescar a nossa memória. Vamos lá? Primeiro passo, como sempre, projeto de fluência. O texto, carta para Ana. Primeiro dia, primeira aula, vocês fizeram a leitura em silêncio. Hoje é a leitura em voz alta, viu, pessoal? Então, todo mundo pegando o texto. Vocês podem parar o vídeo e fazer a leitura, ou vocês podem pegar no material de vocês, o material que vocês receberam. Procure lá a carta para Ana e façam a leitura em voz alta do texto, ok? Agora, a correção da atividade. Na última aula eu passei essa atividade para vocês sobre a fábula O Corvo e a Raposa. Uma fábula bem conhecida que vocês e que inclusive a gente já trabalhou com ela esse ano. Para quem está com a memória em dia, antes disso tudo acontecer, né, como eu tenho brincado ultimamente, antes do fim do mundo, a gente já tinha feito essa atividade em sala. Então, por isso eu nem dividi a atividade, resolvi passar logo, já que é uma atividade que, se não todos, mas a maioria já conhece. Então, falando de forma resumida, conta a história de um corvo que encontra um queijo nas suas andanças, pega esse queijo para comer, a raposa sente o cheiro do queijo, né, ó, o cheiro do queijo, e então decide enganar o corvo para conseguir pegar esse queijo para si. O que ela faz? Começa a tecer vários elogios a esse corvo. Quando ele está lá todo envaidecido com os elogios, ele acaba deixando o queijo cair e a raposa se delicia com esta iguaria. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão, marcando VOF nas afirmações sobre as informações que o texto traz. E algumas que a gente consegue perceber através da leitura. O corvo era muito curioso. E aí, isso é verdadeiro ou é falso? O texto permite a gente entender isso, perceber isso? Sim, isso é verdadeiro. Fala lá no texto que o corvo andava observando, que ele gostava de observar, de olhar tudo em volta, né, no local onde ele estava, né, observando o que havia à sua volta. Então, sim, ele era curioso. Foi para uma aldeia com o objetivo de arranjar um lugar para viver. Não foi bem um lugar para viver, mas sim um lugar para descansar. Portanto, falso. Descobriu um queijo em cima de uma árvore. Bem, quem estava em cima da árvore quando o queijo foi descoberto era o corvo, não o queijo. Portanto, falso. Ficou muito contente com seu achado. Quem não ficaria, né? Encontrar um queijo assim de graça, ainda mais, não? Verdadeiro. Uma raposa astuta e manhosa viu o corvo com o queijo no bico. Isso também é uma informação que o texto nos traz. Verdadeiro. Perguntou-lhe se ele lhe dava um pedacinho. A raposa pergunta ao corvo se ele podia dar-lhe um pedaço. Ela faz esse pedido? Não faz. O texto não traz isso, então é falso. O corvo caiu na asneira de fazer o que a raposa lhe pediu. Isso aconteceu, né? Quando a raposa começa a elogiar e pede para que ele cante, nesse momento ele acaba cometendo o erro fatal, né? Não fatal, mas o erro que ele deixou com fome. Por último, percebeu que foi enganado pela raposa. Sim, isso é uma informação que o texto nos traz, sim, então, verdadeiro. Sequência V, F, F, V, V, F, V, V. Segunda questão. Chegou-lhe um cheirinho muito agradável a queijo e por isso aproximou-se. 1. Qual era a intenção da raposa? Bem clara, bem simples essa daqui. A raposa queria o queijo, então ela queria pegar o queijo que estava com o corvo. Que estratégia usou para obter o queijo? Então, a raposa começa a tecer elogios para o corvo. Para quê? Por que ela faz isso? O corvo estava com o queijo no bico. Então, no momento que ele abrisse o bico para cantar, ele soltaria o queijo. E assim ele o fez, e assim a raposa conseguiu pegar o seu tão desejado queijo. Como reagiu o corvo?
Bem, ele ficou inconformado, né, se sentindo mal por ter sido enganado pela raposa. 3. Assinale os adjetivos que melhor caracterizam o corvo. E aí, pessoal? Observando a maneira como o corvo agiu nesse texto. Ele é esperto, vaidoso, humilde, ingênuo, matreiro. Aqui vocês poderiam marcar mais de uma opção. Fica bem claro, né, quais dessas características a gente pode atribuir ao corvo. Primeiro, vaidoso. É por causa de sua vaidade que ele acaba caindo nos galanteios, né, nos elogios da raposa. E segundo, ele é ingênuo. Não percebeu que aquilo que a raposa fazia era para que ela pudesse enganá-lo. Quarta questão, se estiver indo muito apressado para o vídeo, respira um pouquinho, bebe um copo d'água, viu? E lembrando, qualquer dúvida, só mandar mensagem lá no WhatsApp. Quarta questão, que ensinamento é possível retirar desta história? Bem, é um texto bem simples, mas que a gente consegue perceber, né, qual é a questão, sobre o que ele chama a atenção, né, sobre a questão da vaidade, como a vaidade é um mal, né, como a vaidade é um vício moral e que nós devemos evitar. Prosseguindo, temos aqui um textinho que fala sobre as raposas, mas as raposas de verdade, né, da natureza. As raposas pertencem à família de carnívoros que inclui os cães e os lobos. Distinguem-se facilmente pelos focinhos estreitos e pontiagudos, pelas grandes orelhas e caudas peludas. Os 21 tipos de raposa vivem nos mais diversos habitats, dos desertos às florestas ou ao gélido ártico. A raposa vermelha também vive nas cidades, onde durante a noite se alimenta do que encontra nos caixotes do lixo. Quando procura alimento, as raposas viajam longas distâncias sem se cansar. Comem tudo que encontram, incluindo frutos, insetos e pequenos animais. Algumas raposas vivem em pequenos grupos familiares, mas a maioria caça sozinha. Esse é um texto retirado de uma enciclopédia dos animais. Portanto, é um texto informativo, tá certo? É um gênero diferente da fábula que a gente viu no início da atividade. Comparando os dois textos, percebe-se que há em comum a alimentação da raposa, o olfato da raposa, o instinto da raposa ou a descrição da raposa. O que é que há de comum entre esses dois textos, pessoal? Essa é fácil, hein? A descrição. Em ambos há uma descrição de como é a raposa, né? Então há essa semelhança entre esses dois textos. O principal objetivo desse segundo texto é descrever a raposa, contar uma história sobre a raposa, relatar um acontecimento com a raposa, dar informações sobre a raposa. Eu acabei de falar que o texto é informativo. Se o texto é informativo, qual é o objetivo dele? Dar informações. Portanto, letra D. Sétima. Qual informação do segundo texto confirma que a raposa estava sozinha quando abordou o corvo? Bem, no segundo texto, eles falam que as raposas costumam agir sozinhas, andar sozinhas, o que confirma passagem lá da fábula. Portanto, letra C. A maioria caça sozinha. Questão 8. A principal diferença entre os dois textos é: o texto 2 conta uma história com moral, o informativo dá informações. O texto 2, aqui na letra A tem um erro de digitação, pessoal. Quando ele fala que o texto 2 é o texto 1, viu? O texto 1 conta uma história com moral, o informativo dá informações. B, o texto 1, onde tem texto 2 aqui, entenda o texto 1, viu? O texto 1 fala sobre a raposa, o informativo fala sobre o corvo. O texto 1 diz que a raposa come queijo, o informativo diz que ela come tudo. E letra D, o texto 1 informa sobre a vida da raposa, o informativo narra o fato que aconteceu com ela. Bem, a principal diferença está lá no objetivo do texto. O objetivo do texto 1, que é uma fábula, é contar uma história com um ensinamento, com uma moral. E o objetivo do texto 2 é dar uma informação sobre as raposas. Portanto, letra A. 9. No primeiro texto, qual informação se refere à raposa? Envaidecida, toda contente, espertalhona e matreira, penas bonitas e brilhantes. Quem errou essa daqui é porque não leu o texto, nem hoje e nem quando a gente fez a atividade da primeira vez. Letra C. Espertalhona e matreira. E, por fim, no segundo texto, qual informação é sobre a raposa? Pequenos animais, diversos habitats, grupos familiares, focinhos estreitos. Bem, nós temos uma informação acerca da raposa aqui na letra D.
focinhos estreitos, característica física das raposas. Bem, atividade bem simples, só para a gente refrescar a memória sobre esse gênero textual e sobre essas características. Então, vamos partindo aqui para frente. Como eu antecipei no início da aula, né, hoje o que a gente vai observar é a pontuação. E adivinha o texto? O corvo e a raposa. Aproveitar que a gente já está com o texto na mão, para esse momento aqui de correção, então vamos observar o emprego da pontuação dentro desse mesmo texto. Eu destaquei aqui parte do início do texto, né? O texto é bem curto, né? Então a gente vai observar aqui algumas pontuações que foram utilizadas. Bem, fazendo a leitura aqui breve. Era uma vez um corvo que adorava passear pela floresta, uma declaração. Passava horas a descobrir cantos e recantos, a conhecer muitas espécies de animais e a distinguir os sons misteriosos que se ouviam dia e noite nesse local. Então nós temos aqui duas declarações. Declarações eu encerro com ponto final. Então o ponto final serve para encerrar uma frase declarativa, seja com uma afirmação, seja com uma negação. Então está aqui, pessoal, os pontos finais que foram utilizados nessa frase. Qual é o efeito do ponto final? A mais no texto, viu? Só destaquei esses três. É encerrar uma declaração, uma afirmação, dar algo como certo, ok? Prosseguindo, um dia enquanto davam um de seus passeios, o corvo foi até uma pequena aldeia e olhou tudo à sua volta com muita atenção. Queria escolher o melhor pouso para descansar um pouco e acabou por descobrir uma casa com uma janela bem agradável onde o sol batia, muito quentinho. Foi até lá, percebeu que a janela estava entreaberta, espreitou e disse: 2 pontos. E aqui a gente destaca essa pontuação. Ela serve para dizer que algo será anunciado, algo será dito, algo será enumerado. Então, é essa a intenção, esse é o efeito do uso dos dois pontos. Muito utilizado antes da introdução de falas. Falas essas que são antecipadas, né, introduzidas pelo travessão. Como a gente vê aqui na linha seguinte. Que queijo apetitoso venho eu encontrar. Vou levá-lo comigo e deliciar-me com ele quando já estiver bem longe daqui. Então, os 2 pontos servem para anunciar que algo será dito. E o travessão introduz a fala da personagem. Nesse caso, a fala do corvo. Aqui no final dessa frase do corvo, nós temos a exclamação. Ele está bastante feliz nesse momento, está bastante contente por ter encontrado o queijo. Então, o que é que nós temos? O uso de exclamações, que serve para expressar essas emoções que o corvo sentia naquele momento. Então, essa é a função da exclamação, ok? Todo contente, foi até a sua árvore, como era muito guloso, não largava o queijo nem por nada. Ali bem perto andava a passear uma raposa muito espertalhona e matreira. Declaração. Chegou-lhe um cheirinho muito agradável a queijo e por isso aproximou-se. Queria arranjar maneira de também ela provar aquele queijo. E aqui nós temos as reticências. Pensou um pouco e disse. Aqui, essas reticências servem para mostrar o quê? Que houve uma suspensão do pensamento. Então, nesse momento em que ela estava pensando em o que fazer para pegar o queijo, as reticências mostram esse intervalo, digamos assim, esse vácuo entre o que ela perceber, sentir o cheiro do queijo, perceber onde ele estava e pensar naquilo que ia fazer para poder recuperar esse queijo. Então, essa suspensão do pensamento a gente faz por meio das reticências. Pensou um pouco e disse, novamente, os 2 pontos. Se são 2 pontos, eles anunciam que algo será dito. E quando algo é dito por um personagem, isso é introduzido pela travessão. Mas que corvo lindo, que penas tão bonitas e brilhantes. Com certeza que também o seu canto deve ser melodioso. Não queres mostrar-me como cantas bem? Então, aqui a fala da raposa, no momento que ela começa a tentar, que ela faz esses elogios para tentar enganar o corvo. E ela encerra com uma interrogação. Interrogação serve para que a gente faça perguntas, para que a gente faça questionamentos. E aqui é o momento em que ela dá o golpe, né, digamos assim, que é quando ela pergunta se o corvo não quer cantar para que mostre para ela, né, como é bonita a sua voz. Na verdade, o que ela queria era que o corvo abrisse o bico e assim soltasse o queijo. Então, pessoal, essas pontuações todos vocês já
conhecem bastante, aqui é mais para a gente refrescar e ver o efeito que elas provocam dentro do texto, o efeito que o uso dessa pontuação, desses pontos aqui, provocam dentro do texto, tá certo? Ao longo aí das aulas a gente vai revendo novamente, focando novamente nesse uso das pontuações. Pois bem, vamos encerrar aqui agora com a sugestão da atividade. Atividade bem simples, vou mandar lá no grupo de vocês do WhatsApp. É um texto, lá tem uma fábula, textinho curto, quero que vocês leiam o texto e façam análise das questões e me enviem a atividade. Lembrando, não precisa copiar as questões. Quer copiar? Pode copiar, esteja à vontade. Mas quem não quiser, não precisa, ok? Portanto, aula encerrada. Não esqueçam de ficar em casa, de ler um bom livro e de tirar as dúvidas sempre que elas surgirem, entrando em contato comigo lá no WhatsApp. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos e